Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 880, Direito de Propriedade, Roubo. 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. Muito bem. Não matarás, disse Moisés já há 6.000 anos atrás. Temos o direito de viver. Escolhemos reencarnar na nossa família e temos um propósito de estar aqui. Então, é essa a nossa oportunidade de evoluir. Então, o principal direito é de viver. 881. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Temos que trabalhar, desenvolver a nossa inteligência. Nós temos compromisso com a nossa própria evolução. Então, buscar sempre fazer o melhor. Mas ter a consciência de que as coisas desse mundo nos são emprestadas por um tempo determinado. Vai chegar o momento da desencarnação em que vamos ter que deixar tudo de lado. E é esse sentimento que nós precisamos cultivar. Usufruir ao máximo da nossa inteligência, da nossa capacidade, conquistar bens materiais em família, como ele disse, e proporcionar melhoria de vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é um compromisso que nós temos diante da nossa encarnação. Mas saber que um dia tudo isso vai ficar para trás e termos o desprendimento necessário para quando isso acontecer, nós conseguirmos viver em paz sem os bens que nós cultivamos aqui na Terra. 882. O homem tem o direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem acumulou por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Então, lógico que nós temos que ser previdentes, ter cuidados. Nos dias de hoje, em que a droga estimula pessoas ao furto, ao roubo, invasão de domicílios, temos na nossa sociedade essa doença muito grave que causa transtornos sociais também muito sérios. Então, nos defender com alarmes, com casas mais fechadas, né, que é o que está acontecendo, os ladrões estão soltos e nós estamos presos. Mas tudo isso faz parte de um direito que temos de conservar aquilo que conquistamos. Mas não deve ser um motivo de raiva ou de vingança caso tenhamos na nossa existência a prova de sermos roubados. Há muitos anos atrás eu tinha um carro e fui roubado. Cheguei na faculdade. Quando eu saí da faculdade, o carro não estava mais lá. É uma situação difícil, eu estava iniciando a minha vida, estava na faculdade ainda, né? Então tudo era mais difícil. No entanto, depois que passou o trauma de ter perdido o meu carro, alguns meses, posso chamar assim, alguns meses depois, eu consegui conviver com essa situação. E fui para frente. Não adiantava nada eu ficar me martirizando, me sentindo injustiçado diante de um fato que era real e que só ia me libertar quando eu aceitasse. Então é nesse sentido que a gente coloca. É preciso defender o nosso patrimônio, mas não a qualquer custo, porque muitas vezes faz parte da nossa prova nessa existência ser privado de bens que conquistamos com o nosso trabalho, com honestidade, para testar a nossa resignação e principalmente a nossa fé. 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. Então, eu disse isso antes, na questão anterior.
Temos a nossa inteligência, a nossa capacidade, que deve ser colocada a serviço da população. Quem faz um bom trabalho acaba conseguindo boas remunerações. Então, o enriquecimento acaba sendo uma consequência e não um objetivo. Às vezes é mais feliz aquele que tem um trabalho que ele adora fazer, mas que não lhe traz tantos recursos financeiros, só o suficiente para sobreviver. Ele é mais feliz do que um grande empresário que trabalha no propósito de crescimento, na ambição de conquistar mercados, de ganhar grandes fortunas, mas não faz algo que o satisfaça. A satisfação dele está no ter, e essa vai acabar quando ele desencarnar. Então, são muitas as situações íntimas que nos levam a compreender melhor o porquê nós estamos trabalhando. Gostar daquilo que fazemos é o primeiro passo para encontrarmos o equilíbrio e a felicidade. E quando gostamos, fazemos bem feito. Consequentemente, vamos ser melhor remunerados. 883a. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, visto que aquele que tem de que viver não se torna pesado para ninguém? Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e depois abençoa o seu trabalho. E Deus abençoa o seu trabalho. É bem o que eu disse antes. Tendo a inteligência que pode ser colocada à disposição da população, nós vamos construindo algo positivo, gerando empregos e vamos gerar riqueza também. Essa riqueza gerada pode se tornar benefícios quando nós doamos para um hospital, para entidades filantrópicas sérias, e vamos distribuindo as riquezas conquistadas entre pessoas sérias que vão dar condição de vida melhor para outras pessoas necessitadas. Então, todo esse desprendimento diante da riqueza é que faz com que a prova seja amenizada, porque é muito difícil a prova da riqueza. É difícil um rico se ver igual a um pobre. Ele se acha privilegiado, e aí o orgulho, o egoísmo, fazem com que, mais tarde, depois de desencarnados, eles sofram essas consequências. 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Então, o caráter legítimo da propriedade é aquele que nós conquistamos através do nosso esforço. Então, a herança de família, então, não é legítima? Claro que é. Nossos pais se esforçaram para construir algo que nos lega como herança. O que nós vamos fazer com esses recursos é que vai determinar qual o grau de evolução que nós nos encontramos. Se nos sentimos privilegiados porque nossos pais foram ricos e nos deixaram ricos e desdenhando do trabalho e das pessoas mais humildes, estamos falindo diante da prova. Se nós assumirmos, então, a riqueza herdada e trabalharmos para que ela produza mais empregos, para que ela cresça, não com a ambição de ter mais, mas pela aplicação da inteligência e usando o melhor possível aqueles recursos, tornando vidas melhores para outras pessoas, nós vamos estar no caminho certo. Então, como diz, qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A herança não traz prejuízo a ninguém. É uma conquista dos nossos pais que acaba ficando para nós. E nós também vamos deixar um legado para os nossos filhos. O uso desses instrumentos, dessas riquezas, é que vai determinar a nossa evolução e a condição em que nós nos encontraremos quando chegarmos no mundo espiritual. Muito bem. Por hoje vamos parando por aqui. Na semana que vem... tem só uma questão. Vamos continuar então. 885.
O direito de propriedade não tem limites determinados? Sem dúvida, tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça, o que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. À medida que a sociedade evolui, que o homem evolui em moralidade, ele vai modificando seus padrões. Como eu disse em aulas anteriores, antigamente era permitido o duelo, matava-se uns aos outros em praça pública e eram aplaudidos. Hoje é crime. Então houve uma evolução moral, uma compreensão melhor das leis naturais. Quanto mais evoluído formos, mais próximos das leis de Deus nós seremos e, consequentemente, viveremos numa sociedade mais justa, onde a propriedade não torna pessoas privilegiadas, mas sim responsáveis por utilizar dessas propriedades em benefício de muitos. Bom, agora sim, vamos parando por aqui. Na semana que vem falaremos na questão 886, caridade e amor ao próximo. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade de compreender melhor as vossas leis e perceber quais caminhos precisamos percorrer para chegarmos até vós. Que essas luzes que se derramam sobre nós nos fortaleçam e, compreendendo que somos espíritos imortais, vivamos o melhor que possamos nesta vida, compreendendo que outras virão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.